Olá, querido aluno de língua inglesa. Seja bem-vindo a mais uma aula de inglês. E hoje, na aula de inglês, vamos aprender um pouco sobre voz passiva, um assunto de gramática chamado voz passiva, ok? E vamos ver um texto sobre isso aqui, ó, Rockborn Roman Villa, ok? A vila romana de Rockborn. A gente vai aprender um pouquinho sobre essa história, okay, que foi descoberta, essa vila que foi descoberta por acidente. E o texto tem a ver com voz passiva, que eu vou ensinar aos poucos. Essa é a primeira parte. Depois a gente entra nas explicações mais profundamente. Bem, primeiro de tudo, pessoal, vocês precisam preencher isso aqui, ó, tá? Se você envia uma foto da atividade respondida, mas eu vejo isso aqui em branco, eu vou pensar que foi outra pessoa que fez e não você. Então tem que estar lá com a sua letra escrito lá em cima, ok? Aí aqui você vai colocar a escola, aqui você vai colocar o seu nome completo, aqui você vai colocar só um número. Por exemplo, se for nono ano, aí você só coloca o número 9. Não é para botar nenhuma bolinha ao lado do número 9. Não, é só o número 9. Se quiser colocar TH ao lado do número 9, tudo bem. Ou do número 8. Pode colocar a oitava série aí, bota 8 TH. Tá? Não precisa escrever mais nada. Já tem dizendo aqui grade, que é série. Aí aqui, ó, em teen, você vai colocar a sua turma. Se é A, se é B, se é C, se é D, se é E. E aqui a data que você está fazendo a atividade, ok? Essa é a 26ª aula de inglês e o assunto é Passive Voice, ok? Vamos ver o texto. Vocês podem assistir essa videoaula quantas vezes quiserem, ok? Só ir colocando pause no vídeo e fazendo suas anotações ao longo da folha, do seu caderno, para depois você, quando for responder as perguntas, você ter a explicação toda, você fez anotações, tá? Se você é do tipo de aluno que assiste 3 minutos da videoaula e já vai para as atividades, não se engane, você não vai aprender. Você pode até acertar aí as perguntas, mas de nada vai adiantar. É como um esforço para alcançar o vento. Ou seja, você se esforça e alcança nada, ok? Então, preste atenção em você mesmo, nas suas próprias ações. Essa videoaula é necessário assistir ela completa, do começo ao fim. Se você não tem tempo agora, então não assista. Deixe para quando você tiver tempo. Ok? Vamos lá então. O título do texto é Britain's Roman Villas, que significa as vilas do Império Romano da Grã-Bretanha, ou britânico, ok? O apóstrofo seguido da letra S significa casa de posse, ok? Então é do britânico ou da Grã-Bretanha, ou da Inglaterra, enfim. Ok? Então, Britain's Roman Villas. As vilas, ok? Villas, a gente vai ver o que são essas vilas do Império Britânico Romano. Vamos ver então. Numerous monuments recall the 400s or so years when Britain was part of the Roman Empire. Então, vê só o que, é que ele está dizendo aqui no começo. Numerous, ou seja, numerosos ou várias, ok? Vários monumentos datam esse recall, a gente pode arredondar por datam, ok? Vários monumentos datam de 400 ou mais anos, ok? Preste atenção no que ele está dizendo aqui, ó. Ou, or, é ou, so years. Essa expressão so years significa ou mais, ok? Então, numerous monuments recall the 400 or so years. Então, vários monumentos datam
de 400 ou mais anos, quando Britain was part of the Roman Empire. Ok? Então ele está dizendo que o que é aqui nessa primeira linha? Então, vários monumentos datam de 400 anos ou mais, quando a Grã-Bretanha, Inglaterra, era parte do Império Romano. Ok? Então, é isso que ele está dizendo nessa primeira linha. Continuando. Ancient city walls, old roads, front defenses. Então ele está dizendo, ó, os muros, walls, os muros da cidade antiga. Antiga cidade, muros. Os muros da cidade antiga. Old roads. Old roads. Roads são estradas. Estradas old, ou seja, estradas antigas, estradas velhas. Então, muros da cidade antiga, estradas velhas, front defenses. Front defenses. Esse defense está escrito no inglês britânico, com C aqui no final. Se for o inglês americano, vai ser S. Ok? Mas aqui todos os dois são aceitos, tanto com C quanto com S. Então, front defense significa defesas fronteiriças ou defesas frontais, defesas de frente. Feito a gente tinha aqui em Pernambuco como os fortes, Forte do Brum, localizado no Recife Antigo, perto da prefeitura do Recife, o Forte de Pau Amarelo, o Forte de Tamandaré. Então, é isso aqui, ó, front defenses. Defesas fronteiriças ou defesas de frente, ok? Então ele está dizendo aqui que os muros da cidade antiga, estradas velhas, defesas frontais, tudo isso ele está dizendo que data disso aqui, ó, que ele está dizendo, uma primeira linha, de 400 anos ou mais. Mas, it is at the villas that one feels closest to the everyday life of Roman Britain. Mas, nas vilas que se sente-se mais próximo da vida diária do Roman Britain, okay? Do Império Romano Britânico, que é dentro da Grã-Bretanha, okay? Dentro da Inglaterra. The villas were homes. The villas were homes. As vilas eram casas. Ok? Ele está dizendo aqui. The villas were homes. As vilas eram casas. And the kitchens, bread was baked. Então ele está dizendo aqui, ó, nas cozinhas, pão era assado. Ou era assado pão. Tá? Pão era assado. A voz passiva está aqui. Depois a gente vai ter uma explicação sobre isso. Primeiro vamos ler o texto. Okay? Essa aula tem outras partes ainda para falar sobre voz passiva. Okay? Então ele está dizendo, nas cozinhas o pão era assado. Along the corridors act family conversations. Ao longo dos corredores ecoava conversas familiares. They were well built and handsomely decorated. Eles, ou elas, melhor, elas quem? Quem é que está falando aqui? Elas de quem? Das homes. Ok? The villas were homes. As vilas eram casas. Ok? Então, ó, aqui ele diz outra vez, ó, nas suas cozinhas, nas cozinhas de quem? Das casas, que são as vilas. Continua aqui, ó. Elas, as casas, que eram as vilas, foram bem construídas e lindamente decoradas. Foram bem construídas e handsomely. Handsomely pode significar lindamente ou belamente. Aí ele coloca aqui o adjetivo decorated, passado. Eram ou foram muito bem construídas. Foram bem construídas e belamente decoradas. Decorated.
The first villa was built around AD 80 to 90. Então ele fala aqui, ó, que a primeira vila foi construída cerca de, essa expressão around significa cerca de, porque antigamente não se tinha o costume de dizer as horas ou os tempos com tanta exatidão como nós falamos hoje. Nós falamos, o acontecimento foi dia 9 de junho de 2012, às 9 horas e 13 minutos e 16 segundos. Hoje nós temos esse costume de falar as datas com bastante exatidão, mas antigamente não se tinha esse costume. Se falava around, que significa cerca de, ok? Então não era uma hora ou uma data exata. Então ele diz aqui a primeira vila foi construída, a voz passiva aqui, ó, was built, foi construída cerca de 80 a 90, entre o ano 80 e o ano 90, AD. Essa expressão aqui, AD, significa A.D. Esse AD significa o seguinte, ó, Anno Domini, que significa, isso é uma expressão latina que significa o ano do Senhor, ou o ano do nosso Senhor. Ok? Mas essa expressão é muito antiga, aparece em alguns textos de língua inglesa, mas hoje em dia, né, os antropólogos e muitos outros cientistas acham melhor, e já está firmando isso, acham melhor colocar EC, ok? EC. Ou não, e existe também essa outra expressão aqui, ó, que é AEC. Expressão não, sigla. Okay? EC significa era comum, que é a era depois, né, de Cristo, que equivale aqui a Anno Domini. Mesma coisa, era comum. Agora, quando essa expressão aparecia em inglês, era BC, ok? Lembrando que isso era assim, BC, que significava Before Christ. Before Christ, que era antes de Cristo. Aí, no caso, hoje em dia é isso aqui, ó, AEC, antes da Era Comum. E também aparecia A.C, que significava antes não, significava after Christ, ok? Também aparecia essa expressão AC, que era depois de Cristo, after Christ. E no português isso correspondia ao seguinte, isso aqui no português correspondia a antes de Cristo, ok? Que era o AC, antes de Cristo, e o DC. Você já deve ter visto isso daí. AC, A.C, que é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Pois bem, isso tudo não está mais aparecendo com tanta frequência. AC, DC no português, no inglês, esse after Christ e BC, before Christ, não está mais aparecendo nem esse, muito menos esse que é AD, que significa Anno Domini. O que mais aparece hoje em dia, está entrando no consenso, é EC e AEC, que é uma simplificação de todos esses termos aqui. EC significa era comum ou era cristã, e AEC significa antes da era comum, ok? Então é isso, se liga aí. Então esse AD é a abreviação de Anno Domini, ok?
Se você quiser entender melhor, fica assim: era comum, ok? 80, 90 da era comum, que é a era depois de Cristo, ok? Então, a primeira vila, the first villa, a primeira vila, foi construída cerca do ano 80, 90 da era comum. It was a small farm. E era uma pequena fazenda. It was a small farm. Era uma pequena fazenda. Later on, the house was extended. Depois, a casa foi estendida. Kitchens and baths were added. Cozinhas e banheiros foram adicionadas. Ok? Foi estendido, ou seja, aumentou. É um puxadinho. O puxadinho apareceu o quê? Cozinhas, banheiros, né, foram adicionadas. Ok? A voz passiva aqui, ó, were added. Aí, continuando. It is known that many villas were destroyed by fire. É conhecido, é sabido, que muitas vilas foram destruídas pelo fogo. Muitas vilas foram destruídas, voz passiva, pelo fogo. Their remains remain hidden for years, and it is often by accident that the site is discovered. As suas ruínas, as ruínas delas quem? Das casas, que eram as vilas. As ruínas delas permanecem ocultas, escondidas por anos. E com frequência, muitas vezes, por acidente, que o local é descoberto. Okay? Então, in Hampshire, a number of oyster shells were found by a farmer. Então, em Hampshire é um condado da Inglaterra, okay? Um condado, um conglomerado de bairros na Inglaterra, okay? Existem condados, existem estados, cidades. Pesquise, tenha essa curiosidade, vá pesquisar. Coloque essa palavra lá no Google, Hampshire, que é o nome de um condado na Inglaterra. Então, nesse lugar, Hampshire, um número de oyster shells. O que é oyster shells? São conchas de ostras. Foram encontradas por um fazendeiro. Um número de conchas de ostras foram encontradas por um fazendeiro. Aonde? Em Hampshire. Okay? Quem encontrou? Um fazendeiro. Encontrou o quê? Oyster shells. Okay? Oyster shell foram encontradas por um fazendeiro. Okay? A voz passiva está aqui. Ó. Foram encontradas por um fazendeiro. E as conchas remnants of a long ago feast led to the discovery of the villa at Rockingbourne. Então, ele diz aqui, ó, que essas conchas foram descobertas e essa descoberta das conchas levou à descoberta dessa vila aqui de Rockingbourne, ok? Então, isso aí remonta, okay? Recorda ou vem essas conchas que foram encontradas, remnants, okay? Remonta, vem de uma festa de muito tempo atrás. Feast, lembrando, pessoal, que temos a palavra do inglês feast, ok? Feast, que significa festa. Existe também no inglês a palavra party, que significa a mesma coisa, festa. Festa. Porém, tem uma diferença entre feast e party. Feast é uma festa que envolve um banquete, ou seja, comida. Já essa party não envolve banquete de comida. Pode até ter numa
birthday party, uma festa de aniversário, party. Pode até ter comida, que é um bolo, um refrigerante, mas é diferente de uma festa que é um banquete, ok? Um banquete é onde se oferece muita comida para os convidados. Então, ele colocou aqui essa palavra aqui, ó, feast. Feast, que é festa, que envolve comida, banquete. Ah, então eu estou entendendo. Lá em Hampshire, um número de conchas de ostras foram encontradas por um fazendeiro, que isso remonta de uma festa de há muito tempo atrás. Então, nesse lugar, certamente se ofereceu essas ostras, que era um costume, era uma iguaria da época de se comer essas ostras. E as conchas, como não são não, elas não entram em decomposição, as conchas permanecem para todo sempre, né? Então ficou lá. Levando a descoberta, isso levou à descoberta da vila at Rockenborg. Ok, pessoal? Então é esse o texto. Claro que essa é a primeira parte da voz passiva, ainda eu vou explicar. Vocês se atentem apenas a responder as perguntas agora, ok? De acordo com o texto, ou baseado nele, Britain belonged to the Roman Empire. Então ele está dizendo aqui que a Grã-Bretanha, os britânicos, ou a Inglaterra, pertenceu ao Império Romano. Aí você escolhe a opção correta e marca um X. Essa explicação está aqui, ó, na primeira linha, eu expliquei isso daí, tá? Se você prestou bem atenção nessa primeira linha, explicação, você vai saber qual é a resposta correta aqui. Ok? Segundo quesito, the expression, a expressão that one feels closest, na sentença, but it's at the villas that one feels closest to the everyday life of Raman. Tá errado aqui, ó, tem um errozinho aqui, é R-O. Eu acabei colocando R-A. Está errado, aí você, na hora, você corrige aí, R-O, ok? Life of Roman Britain would be better translated in Portuguese like. Então ele está dizendo que essa expressão aqui, ó, que está dentro dessa frase aqui, ó, que começa aqui e vai até aqui, ok? Seria melhor traduzida em português como que se sente mais, aqui, ó, that one feels closest, que se sente mais, aí você escolha uma opção, ok? Terceiro quesito, as vilas eram, aí você marca aqui a opção correta. Quarto quesito, as vilas eram, marca a opção correta. Quinto quesito, a primeira vila foi construída, marca a opção correta. Sexto quesito, Ulster comes from, você faça uma pesquisa para descobrir, né? A ostra vem de mangrove areas, sears. Então ele está dizendo aqui, ó, você vai colocar a primeira parte aqui, a segunda parte aqui. Aqui near é perto de, ou próximo a, ok? Então ostra vem, as ostras vêm de áreas de mangue, perto dos mares, ou, letra B, as ostras vêm de áreas de damp. Essa expressão damp pode significar áreas de barragens, áreas de muita água, ok? Perto de lakes, que são lagos. Ou as ostras vêm de swamp areas, perto de rivers. Swamp areas são áreas lamacentas, de lodo, ok? Não é as lamas das ruas que a gente vê por aqui, as ruas cheias de lama, não. É swamp areas, são áreas de lama, de lodo, que existe na natureza, ok? Near, próximo aos rios, ou as ostras vêm de rainforests, florestas tropicais, ok? E assim sucessivamente. Aí você vai colocando aí, pesquisando
para saber qual é a resposta certa. Lembrando que essa daqui não tem no texto, mas você precisa pesquisar para saber as ostras de onde vem, ok? Sétimo quesito. The word oyster shells on the text is related to. A palavra oyster shells no texto está relacionado a. Marca uma opção dessa daqui, ok? Por enquanto é só. Na próxima aula a gente vai se aprofundar, né, no assunto gramatical de voz passiva. Vou explicar, tá, para vocês mais profundamente o que seria a voz passiva. Bye, bye!